Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão na disciplina de Biologia. Para hoje, temos a continuação do nosso assunto, algumas hipóteses sobre a origem da vida na Terra. Na aula anterior já falamos um pouco sobre este assunto, mas vimos apenas a diferença entre uma matéria inerte e uma matéria viva. E vimos também qual é a semelhança, quais são os elementos químicos que são semelhantes em diferentes reinos. Falamos do carbono, do oxigênio, como exemplo, e falamos das diferenças entre uma rocha e um ser vivo, uma matéria viva. Hoje vamos continuar com o mesmo assunto, começando com uma questão. De onde nós vimos? Para onde nós vamos? De onde surgiu ou de onde veio o primeiro ser vivo a habitar a Terra? Sabemos nós que a África é considerada como o berço da humanidade. Mas de onde vieram aqueles vestígios dos primeiros seres humanos? Estas questões têm suscitado ao longo do tempo e para o homem uma grande curiosidade e deram origem a várias teorias, a várias hipóteses. Uma destas teorias aponta para uma criação divina. Umas apontam para a criação divina, outras para origem endógena, umas para origem endógenas, em que o aparecimento da matéria orgânica terá sido a base do surgimento das primeiras células. O aparecimento da matéria orgânica para a hipóteses endógenas, o aparecimento da matéria orgânica terá sido a base do surgimento das primeiras células vivas. Outras ainda referem à origem exógena. A origem exógena, estamos a falar de extraterrestres. Quer dizer que nós vemos os primeiros seres vivos, ou nós até aqui, vemos de extraterrestres. Então encontramos aqui três hipóteses ou três teorias. Uma origem divina, de Deus, outras endógenas e outras exógenas, de extraterrestres. Mas até aqui ainda não se sabe de onde nós vimos, para onde nós vamos, como a vida surgiu na Terra. E na tentativa de responder a estas questões surgiram várias hipóteses. A seguir vamos ver a primeira hipótese que surgiu na tentativa de responder esta grande questão: como surgiu a vida na Terra? E surgiram várias hipóteses. E uma dessas hipóteses é a hipótese criacionista ou criacionismo. Primeira hipótese, ou a primeira teoria. Esta teoria tenta explicar a origem da vida baseando-se na fé, na criação divina, como narrado na Bíblia Sagrada, Gênesis, no livro de Gênesis. Para esta teoria, que se baseia na fé da criação divina com base a Bíblia, concretamente no livro de Gênesis. O que defende os criacionismo, ou a teoria criacionista. Os pensadores nesta teoria já vimos que se baseiam na fé. E de acordo aos defensores, os pensadores desta teoria, que é a teoria criacionista ou criacionismo, todas as espécies apareceram num momento único. Qual é o momento único? A criação divina. Para os defensores desta teoria, resumidamente, é que Deus criou o mundo e tudo que existe nele. Teoria esta que esta hipótese é que é comumente ligada à crença religiosa e não é aceita pela comunidade científica ou também a comunidade acadêmica. Isto por quê?
devido à impossibilidade de testar esta teoria ou esta hipótese. Não há teste, nunca foi testada esta teoria ou esta hipótese. Então, por este facto, não é aceite pela comunidade científica ou acadêmica. Os defensores desta teoria dizem que os seres humanos são, sendo assim, imutáveis porque foram criados a partir de uma criação divina, a partir de Deus. Todas as espécies apareceram num único momento, atribuindo à Terra a uma idade aproximadamente de 7.000 anos. Ok? E assim estamos. Vamos continuar. Pelo facto de não conseguir explicar a presença de fósseis marinhos, por isso é que a comunidade científica questiona. Se nós viemos, nesse caso, num dado um momento único que foi a criação divina, a comunidade científica questiona como explicar a presença de fósseis, marinhos no cume das montanhas. Os fósseis são vestígios. No princípio disse que a África é o berço da humanidade. Como explicar a presença daqueles vestígios que foram encontrados em África para explicar que a África é o berço da humanidade, onde foram encontrados os primeiros vestígios ou fósseis de seres vivos? Como explicar, então, estes fósseis marinhos no cume das montanhas? Segundo os defensores desta teoria, estes fósseis seriam espécies que não resistiram ao grande dilúvio. Sabemos nós qual foi o grande dilúvio que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. Este dilúvio que foi também narrado na Bíblia. Então, para os defensores desta teoria, os vestígios que foram encontrados no cume da montanha são resíduos que não resistiram ao grande dilúvio, aquela grande chuva em que abateu a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas até aqui, esta hipótese ou esta teoria ainda não é aceita pela comunidade científica pelo facto de não se conseguir testar. Então, com o levar do tempo e com o aparecimento e desenvolvimento científico, apareceram novas teorias e novos modelos e novas hipóteses para explicar como surgiu a vida na Terra. Tem ali uma curiosidade no vosso manual e no material que o professor enviou, que no século XV, Leonardo da Vinci era contra esta hipótese criacionista, tendo arranjado argumentos para justificar o aparecimento de fósseis marinhos no cume das montanhas. Leonardo da Vinci já era contra esta teoria, porque Leonardo da Vinci arranjou argumentos que justificassem o aparecimento destes fósseis marinhos no cume das montanhas, algo que esta teoria não conseguiu justificar, nem foi possível testar. E com o avanço da ciência surgiu outras teorias. Estas outras teorias vamos dar seguimento na próxima aula. Continuem ali deste lado. Espero que vocês estejam a fazer o acompanhamento das nossas aulas. Para hoje ficamos com a primeira teoria, que é a teoria criacionismo, ou então a teoria criacionista, em que defende a criação, em que se baseia na fé, na criação divina, como narrado na Bíblia, para o surgimento da vida na Terra. O que defende os criacionistas? Defensores criacionistas defendem que todas as espécies apareceram num momento único, que foi na criação divina, acreditando que Deus criou o homem, a terra e tudo que habita nele. Mas esta teoria não é aceita pela comunidade científica pelo facto de não conseguir explicar e também a impossibilidade de se fazer teste a esta hipótese
E com o avançar da ciência surgiram outras teorias que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Até lá, fiquem ali.